Ótimo dia! Bora para a leitura de mais um capítulo, Juízes capítulo 9. Pega sua Bíblia, caneta, marca texto. Bora aprender esse capítulo que ele é bem extenso. Nós precisamos conseguir fazer dentro do nosso tempo previsto aqui. Vamos orar para darmos início? Pai, nós queremos agradecer porque temos acesso livre à Tua Palavra e podemos ainda ter acesso para pesquisar na internet, podemos usar ferramentas para nos auxiliar na compreensão e nós queremos aproveitar toda essa oportunidade que temos tido. Que o Senhor nos conduza em todo o tempo, fazendo em nós o Teu querer e a Tua vontade. Eis-nos aqui para aprender, para absorver e crescer no Senhor. É a nossa oração. Amém e amém. Juízes capítulo 9 diz assim: Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém o que é que vocês preferem, ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém e eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. Então, todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. E aí Jotão disse: Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. E então as árvores disseram à parreira: Venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: Se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E aí Jotão continuou: Será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra e depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque
e que ele seja feliz com vocês. Mas, se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Beer, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Versículo 22. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. E então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. E eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém puseram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. Eles assaltavam todos os que passavam por aquele caminho, e Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebede, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. E então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, com D minúsculo, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: Por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gideão. No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Versículo 29. Se eu fosse o líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute. Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal tinha dito e mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebede, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso, faça o seguinte: durante a noite, você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã, levantem-se ao nascer do sol e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e os seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: Não são homens, são as sombras das montanhas. Porém Gaal disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente e um grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: Onde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir Abimeleque? Pois são estes os homens de quem você estava caçoando. Saia agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos, até perto do portão da cidade. E então Abimeleque voltou para Arumá e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. Versículo 42.
de Juízes 9. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então, ele dividiu os seus homens em 3 grupos e os deixou escondidos no campo, esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e os matou. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo, tomou a cidade e matou os seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes de Torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-berite para ficar em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com os seus homens, pegou um machado, cortou um galho de árvore e o pôs no ombro. Disse aos homens para fazerem depressa a mesma coisa. E cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida, puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Assim, morreram todos os moradores da Torre de Siquém, mais ou menos 1000 homens e mulheres. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou, atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Aí ele chamou depressa o moço que carregava as suas armas e disse: tire a espada e me mate. Não quero que digam que fui morto por uma mulher. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai. O crime de matar os seus irmãos, 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou. Que capítulo forte, gente. Meu Deus, que capítulo forte. Pai, obrigada pela leitura, obrigada por podermos aprender, crescer e ler. Que o Senhor possa fazer com que cada ensinamento, cada história fique em nossos corações e em nossas mentes. O nosso desejo é absorver e aprender tudo que o Senhor tem para nós. Amém e amém. E aqui na compreensão tá assim. Capítulo 9 é o oposto do que nós vimos até agora. Esse é um estudo de caso sobre liderança tóxica, ambição desmedida e a destruição do sistema por dentro.
Se Gideão, entre parênteses aqui, ó, apesar dos erros, fecha parênteses, tinha um chamado, Abimeleque é o exemplo do líder que se autoproclama, sem legitimidade, apenas pelo desejo de poder. Forte, hein? Juízes 9 tem 2 ensinamentos, um ensinamento pessoal que eu compartilho primeiro e depois o nosso ensinamento em comum. E o primeiro diz assim: a ascensão de Abimeleque, no versículo 1 ao 6, ele não foi chamado por Deus e nem escolhido pelo povo. Ele se vendeu para os seus tios e matou os seus 70 irmãos e se coroou rei. Este é um perfil de líder narcisista. Ele não constrói, ele usa os outros como degraus. Ele não tem visão de propósito, ele tem visão de poder. A gente precisa ajudar as pessoas a identificar e se proteger de pessoas assim. Ou então a garantir que elas mesmas não caiam nessa armadilha ao buscar crescimento. A fábula de Jotão, versículos 7 a 15. Jotão, o único irmão que sobreviveu, conta a história das árvores que queriam um rei. Da oliveira, a figueira e a videira recusaram o trono porque estavam ocupadas produzindo frutos, azeite, doçura, vinho. O espinheiro, que é Abimeleque, que não servia para nada, aceitou o poder. A gente sabe que quem está ocupado, gerando valor, não tem tempo para buscar cargos. E o espinheiro, um líder tóxico, é o único que aceita o trono facilmente, porque ele não tem nenhum valor real para produzir. Se você vê alguém desesperado por título, desconfie da sua produtividade. O segundo aprendizado agora é o em grupo, né? O aprendizado para nós aqui diz assim: o espinheiro não dá sombra. Na fábula, o espinheiro diz: se na verdade me quereis ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. O espinheiro não tem sombra, ele fere. Um líder tóxico promete proteção, mas só entrega dor e discórdia. Forte, gente, meu Deus. O fim inevitável, versículos 52 a 54. Abimeleque morre de forma humilhante. A liderança baseada em força e manipulação sempre colapsa sobre o próprio peso. Um resumo para nós, para entrarmos em ação. Primeiro, avalie o seu ambiente. Existem pessoas ao seu redor que manipulam, que difamam ou usam os outros para subir? Aprenda a identificá-las como espinheiros e mantenha a distância estratégica. Segundo, foco no fruto. Você tem sido uma oliveira que traz unção? Uma figueira que traz a doçura ou uma videira que traz a alegria? Onde você está focado em produzir valor? Você está blindada contra a necessidade de buscar poder? Ah, não é uma pergunta, gente, perdão. É uma conclusão. Onde você está focado em produzir valor, você está blindada contra a necessidade de buscar poder. Verdade, uma lógica, né? Se você está focado em entregar algo, em abençoar, em ser acesso de Deus, sabendo quem Ele é para você, quem é você nele, você não tem tempo para ficar buscando isso. E essa necessidade não vai ser maior do que o seu propósito. Terceiro, não aceite shade. Eu não sei se pronuncia assim. É S-H-A-D-E, shade.
que é, entre parênteses, sombra barata. Se você estiver em uma posição de liderança, certifique-se de que a sombra que você oferece às pessoas é de proteção e crescimento, e não de crítica e ferida. E a frase para nós é: os melhores líderes são aqueles que estão ocupados demais, produzindo frutos para se preocuparem em buscar tronos. Cuidado com quem se oferece para te governar, sem ter nada de bom a oferecer. Meu Deus. Espinheiros não dão sombra. Eles apenas ferem quem busca refúgio neles. Foque na sua produtividade e o seu lugar será dado pela honra e não pela força. Jesus. Resumo do capítulo 9. A palavra é ambição. Esse capítulo é o alerta máximo contra a liderança que busca a posição antes da missão. Esse capítulo mostra que o poder obtido por meios ilícitos é, na verdade, uma sentença de autodestruição. Não é impressionante como que a Bíblia explica a dinâmica de liderança tóxica através de uma fábula? Muito interessante, eu não sabia dessa história, tá, gente? Aprendendo com vocês. Quando a gente entende que o espinheiro não dá sombra, a gente para de buscar validação em pessoas que só nos ferem. Pai, que chave! Quando a gente entende que espinheiro não dá sombra, a gente para de pedir validação para quem só nos fere. Meu Deus. Jesus. Que tremendo. Segunda-feira nós vamos estar juntos online, ao vivo, às 6 da manhã, e vamos ler o capítulo 10. E aí que tá assim, ó. Capítulo 10 vai trazer o início da transição para a história de Jefité. O povo volta a pecar, volta a ser oprimido. E Deus, num momento raro, diz que não os livrará mais, até que eles se arrependam de verdade. Vai ser um capítulo sobre a seriedade do compromisso com Deus. Que tremendo, hein? Segunda-feira, online. Ai, toda hora falo online. Segunda-feira, ao vivo, 6 horas da manhã. Eu espero você pra gente ler esse capítulo. E para encerrar o nosso momento aqui, uma partezinha do nosso livro maravilhoso que tem descrição tem link na descrição do vídeo. E diz assim para nós, capítulo 119. O cativeiro se transformará na terra da provisão. Texto base é Isaías 14, de 1 a 8. E a frase principal é: o lugar antes marcado pelo cativeiro será transformado por Deus no solo da nossa provisão. Aleluia. E a frase é assim: a verdadeira libertação vai muito além do físico. Deus quer fazer uma obra dentro de nós, para depois transformar o que está ao nosso redor. Quando permitimos que Ele comece essa transformação em nosso interior, nossa realidade também começa a mudar. Gente, eu vejo que isso aqui complementa o que nós já vamos aprender no capítulo de segunda. Quando a gente já está vendo que o povo novamente abandonou a Deus, vai ficar oprimido. E aí o Senhor agora fala: eu só vou livrá-los se de fato me buscarem e se arrependerem de verdade. E aí a gente vem falar aqui: viver uma transformação de Deus, viver uma transformação verdadeira exige que a gente de fato transforme o nosso interior, seja liberto das coisas que nos amarram, sabe?
pensamentos do passado, acreditando nas mentiras, às vezes até enfraquecidos espiritualmente, pensando em voltar atrás. Nós precisamos ter uma transformação genuína. O Espírito Santo não compactua o seu trono. Deus não compactua, isso é a Trindade. Deus não compactua o seu trono com as coisas erradas. Não tem como ter um pé na igreja e um pé no mundo. Não tem como. Uma transformação genuína tem repugnância pelo pecado. Por mais que seja algo que já te atraiu, já te encantou, quando a gente busca o Senhor diariamente, está nele diariamente, se alimenta com a palavra, está em oração, jejum e ouve louvor, e está presente na célula e vai na igreja e não deixa de cear, você está se fortalecendo no Pai, entendendo que agradá-lo é a melhor escolha e todas as vontades da carne diminuem. Porque o Senhor cresce em nós, o fruto do Espírito vem para nós, você busca isso, e aí você começa a ter domínio próprio, não vai ter mais prazer nas coisas erradas. Então essa transformação interna vai refletir no nosso externo. A realidade também começa a mudar. E que o Senhor abençoe o seu dia, seu final de semana. Segunda-feira estaremos juntos, se Deus quiser, 6 horas da manhã, ao vivo, Instagram, YouTube, para a gente poder aprender o capítulo 10 juntos. Deus te abençoe. Domingo estaremos na igreja, estaremos 2 cultos da manhã. Caso esteja lá, vai ser um prazer encontrá-lo. Se for em outro horário, amém, seja alimentado. Domingo é culto de batismo e aliança, festa no céu, festa aqui na igreja. Está convidado a estar conosco também. Beijo, Deus te abençoe e até segunda.